Mais uma vez o Eterno se enfureceu contra Israel. Ele testou Davi dizendo: faça um censo de Israel e de Judá. Então Davi deu ordens a Joabe e aos oficiais do exército, dizendo: percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e façam um levantamento da população. Quero saber o número de habitantes. Joabe resistiu e disse ao rei que o Eterno multiplique 100 vezes o número de pessoas à vista do meu senhor. Mas qual a necessidade disso? Entretanto, o rei insistiu, e Joabe e os oficiais do exército se despediram do rei e saíram para levantar o censo de Israel. Atravessaram o Jordão, começando em Aroer, pela cidade do Vale de Gade, perto de Jazer, prosseguiram para Gileade, Hermon, depois Dan, contornaram Sidom, percorreram a fortaleza de Tiro, todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e finalmente chegaram a Neguebe de Judá, em Berseba. Percorreram todo o país, e depois de 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe entregou o resultado do censo ao rei de Israel. Havia 800.000 homens capazes de lutar em Israel, e em Judá 500.000. Depois de tudo feito, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população, confiado apenas nos dados apurados, e orou ao Eterno dizendo: pequei contra ti no que acabei de fazer, mas peço-te que perdoe a minha culpa, porque eu fui imprudente. Por que Davi acha que isso é pecado? Qual é o pecado em realizar um censo? Porque o próprio Joabe censura Davi acerca de fazer um censo, que Deus te multiplique isso. A gente vai ver depois as consequências disso, mas por que isso era pecado? O que torna isso bastante interessante é essa permissão de que Davi tenha que decidir se ele continua dependente ou se ele faz as coisas pelas suas próprias forças. A ideia de um censo era muito comum, era assim que você sabia o número de habitantes, que cobrava os impostos, mas parece que a intenção real de Davi era aumentar o poder da sua força, de maneira a que contrastasse com a sua confiança em Deus. Ele acabou de falar: eu confio em Deus, eu confio em Deus, mas ato seguinte ele tem como se fosse uma amnésia de fé, e ele então quer saber o tamanho do seu poder. Um censo seria talvez uma maneira dele reafirmar para os seus inimigos a quantidade de soldados disponíveis, a quantidade de recursos. A lei previa que cada cidadão deveria pagar uma certa quantia de impostos ao rei. Quem sabe Davi está fazendo uma análise do seu caixa, do Tesouro Nacional? Eu não sei. A Bíblia não diz, mas a impressão que dá é que Davi recusa-se a confiar em Deus e quer confiar no seu censo. A ficha cai, ele entende isso e ele pede perdão. O que isso nos ensina? O que um censo pode nos ensinar? Cuidado, primeira lição. Cuidado quando a sua confiança está apenas nas estruturas. Estrutura financeira, estrutura de saúde, estrutura militar, no patrimônio físico, nos títulos conquistados, qualquer outro lugar, e ela não esteja em Deus. Configura-se idolatria. Cuidado, porque é muito simples nós deixarmos de olhar para Deus e olharmos para a situação. Saul fez isso. Quando ele ouviu a voz de Deus, ao invés de confiar, ele olhou para as pessoas. E agora Davi está indo no final da sua vida para o mesmo caminho. O caminho de confiar no tamanho, no seu poder, no seu exército, na sua glória. Ele tem tantos guerreiros, ele não precisa disso. Cuidado. Jesus vai dizer: eu cuido das coisas, eu cuido da planta, eu cuido das aves, será que não posso cuidar de você? Segunda lição: cuidado quando o sucesso se confunde com orgulho. Quando as conquistas servem apenas para mostrar o quanto você é bom, o quanto você é capaz, o quanto você dá conta, o quanto você faz acontecer. Cuidado, o meu reino, o meu trono,
o meu poder. Nabucodonosor é um rei que olha para o seu palácio e diz, eu fiz isso. E ele fica 7 anos pastando como um animal, porque não reconheceu Deus na sua vida. Cuidado com isso. Terceira lição, não confie na propaganda dos seus feitos para seguir mais seguidores. Nós não somos medidos diante de Deus pelos likes, por quantos seguidores temos na nossa rede social, pela quantidade de fiéis da nossa comunidade religiosa. Isso não faz diferença nenhuma para o eterno. A nossa sociedade quer saber quantos milhões de seguidores na sua rede social, quantos contatos você tem no WhatsApp. E parece que quanto mais gente assistir e curtir, melhor somos. Mas quem disse que isso é atestado de qualidade, de aprovação de Deus, de bênção do Senhor? Davi, talvez, quisesse fazer um impulsionamento nas redes sociais do reino. E ele se deu mal. Cuidado, quando o foco é isso, e não o reino de Deus. Quando o foco é a sua glória, e não o reino de Deus. Porque pode ser, como o texto começa dizendo hoje, Deus se enfureceu e a sua ira se levantou contra Davi. Cuidado. Deus permite, há uma certa liberdade de eu fazer, mas isso é agradável a ele? Bom, é outra história. No próximo episódio eu conto para você o que está acontecendo aqui, ou o que vai acontecer daqui para frente. Mas antes disso, a gente deve orar como o salmista que diz, Senhor, meu coração não se exaltou, e eu não me preocupei com coisas que eram demasiadamente grandes para mim, mas eu quero calar a minha alma como criança nos braços da mãe. Amém. Até o próximo episódio.